A minha vida sempre foi muito regrada, eu sempre gostei de ser diferente. Então, quando a galera toda tava bebendo, tava indo pra noite, eu tava indo pra casa cedo, pra acordar cedo, pra surfar, pra treinar. Então, eu gostei de ir pelo caminho inverso. Tive meu visto negado pros Estados Unidos 10 vezes. Então, assim, nesse momento não eram 10 vezes, no momento já tinha sido negado mais 3 vezes. E eu precisava, nesse momento, o jiu-jitsu não era reconhecido no Brasil. Sim. E eu precisava achar uma forma de sobreviver do que eu investi minha vida. E daí eu consegui tirar meu visto para Inglaterra e eu cheguei a um momento, falei, caramba, é o momento de ir, né? Sim. E foi muito difícil. Eu, por um surfista, tu sabe muito bem como é que é isso, né? Aquela minha luta ali com o jacaré fez assim, abriu os olhos do mundo pra mim. Caraca, o cara que deu trabalho pro jacaré, o cara que quase ganhou o jacaré, o cara que raspou o jacaré, todo mundo começou a olhar pra mim. Pontos críticos da sua vida foi a doença, né? Assim, você descobriu um câncer no meio da jornada, né, meu irmão? E jovem, né? Em 2007. Pois é. Eu tinha 22 anos. Cara, pra mim eu saí do Brasil com 50 euros e fui tentar a vida. E eu acho que isso foi um dos grandes processos, um dos grandes que me levou a ter um câncer, né? A desenvolver um câncer. E daí eu tive a oportunidade de lutar depois do tratamento. Eu tive a oportunidade de lutar um mundial em Abu Dhabi, na Federação de Abu Dhabi, o World Pro Cup. E aí na minha chave tinha nada mais, nada menos do que o Xande e Buchecha. E aquilo ali era um momento assim, falar, cara, isso é um momento pra eu me provar, né, cara? Mas nesse ano aí eu dei sorte, foi meu ano. E aí, ganhei dele e ganhei do meu grande amigo Buchecha. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Esse é o episódio 199, meu irmão. Que maravilha. E é uma honra te receber aqui, Lúcio Lagarto. Prazer, André. Pra mim, meu irmão, foi uma grande referência, né, do jiu-jitsu ali, da minha geração, talvez até um pouquinho acima ali, você tá um pouco na frente ali, nível de faixa, inclusive. Mas um competidor, assim, que a gente olhava e falava, porra, esse cara, meu irmão. E uma coisa que me chamava muita atenção em você era a sua determinação, né? E você falou agora em off, inclusive, na questão assim, porra, eu nunca usei drogas, nunca nem bebi álcool. Cara, porra, quando o cara fala isso, eu falo, porra, irmão, como é que o cara consegue, né? Porque a gente tá falando até de você falou muito aqui também, off aqui, porra, a gente mora na cidade do Rio de Janeiro, né, cara? A gente tá muito exposto a isso, principalmente na adolescência, né? Nosso grupo de amigos e tudo mais, nossas tribos, tribo do surf. Então a gente se expõe a isso, né? Então gera a tentação de você querer fazer, inclusive, o que todo mundo tá fazendo, né? Exato. E você passar por isso com essa cabeça, porque como eu te falei, né? Assim, eu te vi sempre como um cara muito determinado, meu irmão. Assim, muito focado no que você se propôs a fazer, que, porra, enfim, ser um lutador incrível. E até hoje, né? A gente tava falando um pouco do legado aí, cara. Você construiu, né? E foi talvez um dos principais nomes, né? Abrindo caminho
em Londres, na Inglaterra, enfim, levando, exportando o nosso jiu-jitsu. E com ele, não só o jiu-jitsu em si, a luta, mas o estilo de vida, né, cara? Isso aí que você conhece bem, porque você vivenciou. E tava falando aqui um pouco também o quanto foi difícil você largar essa cidade, né, cara? Muito, cara, muito. Bom, primeiro, prazer, né? Muito obrigado por ter me convidado. Pô, me sinto super feliz, né, de escutar isso de você, cara. Tão tremendo, um casca grossa. Conhece a galera do jiu-jitsu pra caramba. Não sabia que você tinha esse carinho por mim. Pô, fico muito feliz. A minha vida sempre foi muito regrada. Eu sempre gostei de ser diferente. Então, quando a galera toda tava bebendo, tava indo pra noite, eu tava indo pra casa cedo, pra acordar cedo, pra surfar, pra treinar. Então, eu gostei de ir pelo caminho inverso. E essa ida pra fora foi super desafiadora, né? Sim. Eu lembro que eu tive que abandonar. Normalmente as pessoas abandonam para uma melhora, né? Sim. Eu estava em busca de uma melhora de vida. Eu tive meu visto negado para os Estados Unidos 10 vezes. Caralho. Então, assim, nesse momento não eram 10 vezes, no momento já tinha sido negado mais 3 vezes. E eu precisava, nesse momento, o jiu-jitsu não era reconhecido no Brasil. Sim. E eu precisava achar uma forma de sobreviver do que eu investi minha vida. E daí eu consegui tirar meu visto para a Inglaterra e eu cheguei a um momento, falei, caramba, é o momento de ir, né? Sim. E foi muito difícil. Eu, por um surfista, tu sabe muito bem como é que é isso, Porra, meu. né? Eu sempre assim, quando passa isso na minha cabeça, eu falo assim, porra, vou morar fora em algum lugar. A primeira coisa que eu penso tem que ser perto do mar, cara. Eu não conseguiria, eu acho que eu não conseguiria morar muito tempo longe do mar. Eu vejo assim um monte de pessoas dificilmente cara, eu não conheço muitas pessoas do Rio de Janeiro em Londres. O único que eu conheço do Rio de Janeiro em Londres é o Roger. Não conheço muitas pessoas do Rio de Janeiro. O cara fala, eu sou de Goiânia, eu sou do interior de São Paulo. Essas pessoas se adaptam melhor a morar em Londres, né? Agora, pra mim, nascido e criado, surfando, eu sofro bastante, é bem difícil. Bem difícil. E até tem um surf ali, né? Se você procurar ali. Tem, enfim. mas, cara, tu vai ter que surfar com uma roupa super grossa, de bota, de luva. O que eu faço muito, eu vou pra piscina de onda, né? Que é 2 horas dirigindo. É boa? Aí, muito legal. É a tecnologia da Wave Garden. Legal. Aí eu dirijo 2 horas, faço 3 sessões, pego 1 hora de surf, descanso brincando com o skate ali, praticando as manobras, pego outra hora, faço 3 horas e volto. Maneiro. Cambaleando, quase dormindo no volante. Eu levo um aluno e a gente faz essa missão. Às vezes eu durmo lá e faço mais 3 sessões, no dia seguinte. Maneiro. Então, falando aí um pouco, né, cara, eu puxo muito essa conversa ali desse nosso estilo de vida, até mais do que isso, uma cultura que foi criada. Eu acho que você não só fez parte disso, mas talvez até uma geração à frente ali, né, que começou esse movimento todo, principalmente na Barra. Vamos falar especificamente aqui da Barra, porque eu falo isso porque eu sei que o movimento da Barra, cara, foi um movimento muito expressivo, né? Inclusive para ditar esse negócio do estilo de vida, né? E, enfim, histórias do quebra-mar, né, cara? Aquele núcleo ali. E você tava ali fazendo parte disso tudo, consumiu isso de alguma forma, né, cara? Foi inspirado por isso. E, quando a gente fala em jiu-jitsu, né, essa raiz, ela tá atrelada, né, a isso tudo, né? Então, como é que foi essa época, né, com todas essas informações, cara, e do que você leva hoje, né, assim, pro teu jiu-jitsu, né, pro teu olhar, pros seus alunos, né, porque você falou, cara, você tá em Londres, numa cidade que não tem essa conexão, mas de alguma forma, eu acredito que o jiu-jitsu ele passa essa energia, né, e você até falou um negócio que, você falou assim, quando eu treino com meus alunos, eles sentem essa energia, eles sentem o amor, eles sentem a paixão e talvez algo mais que seja essa energia, né, que você tem de tudo, cara, que você vivenciou, né? Cara, André, uma coisa eu posso dizer com certeza. Existem 2 tipos de ser humano, né, cara? O que surfa e treina jiu-jitsu e os que não fazem. Cara, e acima disso, o carioca que viveu essa era aí.
É muito difícil, cara. É muito difícil, assim, tu expressar isso. Você falou aí, pô, pra eu colocar em palavras o que você falou, isso é uma filosofia de vida, é quase um mantra, né? Tipo, essa era aí. Primeiro, cara, uma era de casca grossa do caramba, né? Onde que o homem tinha um problema ali, o homem resolvia, pô, cara a cara. Sim. O homem tinha um problema, ele olhava na cara do outro, falava, não gostei disso, vamos resolver. E na mão, né? Não tinha esse negócio de puxar a arma um pro outro e tal. E isso dentro do surf também, né? Então, pô, a maioria da galera que surfa pega onda, né? Galera, pô, os faixa preta todo pegando onda. E esse estilo de vida de não só do surf, mas, pô, da alimentação, da camaradagem, da resenha. Isso tudo, pô, quando tu tenta replicar fora, pô, é muito difícil. É muito difícil tu chegar. Eu tenho uns alunos que viajam comigo agora para surfar. Acabei de vir de Mentawai, tinha um aluno meu, o Aaron, que é australiano, levei ele, ensinei ele a surfar na piscina de onda. Falei, vambora, cara, agora tu vai surfar comigo em Mentawai, entendeu? Que é quase uma piscina de onda mesmo. Que é quase uma piscina de onda, né? Tudo perfeitinho. Só que com coral, né, embaixo. Exato. Esse é o grande desafio. E a gente tenta, e eu tento, né, passar isso para os alunos, assim. Minha maior dedicação na minha academia agora é exatamente isso, cara. Dar amor para os alunos através do jiu-jitsu. Então, pô, a gente sabe, né, como que a gente pode ler de um aluno, como que a gente pode saber muito mais dele através de um treino de jiu-jitsu do que perguntando com palavras, né? Exatamente. Palavras a gente diz o que quer, a gente esconde, mas ali quando a gente dá um rola de jiu-jitsu ali com a pessoa, a gente consegue, né, escanear tudo. É difícil explicar como, mas a gente consegue escanear tudo, ver como aquela pessoa tá na vida, não é verdade? Porra, porque eu falo também muito isso, eu acho que o jiu-jitsu, ele tem muito essa coisa que eu acho que vai até para um nível espiritual, né? Que é de energia, de você sentir o cara, né? Por mais que você tá tocando ali também, obviamente o toque ele é importante, a conexão, ela vai além do toque, né, cara? Você tá sentindo ali um pouco energeticamente como é que o cara tá, como é que o cara é, né? E aí a gente vai até, talvez, para um princípio, né, do grande Carlos Gracie, que fala que, na verdade o Hélio fala isso, né? Assim, se você quer dar uma aula espetacular para o seu aluno, cara, entrega o que ele precisa, né? E é exatamente esse sentimento, né? Esse feeling de sentir o que cada um precisa, né, cara? Entregar isso pro cara, que, porra, dificilmente, cara, você vai ter algo, né, parecido com isso, né? Você tava na casa do Ralph, que o Ralph teve aqui também já algumas vezes. E ele foi um cara que falou um pouco isso, né? Ele falou assim, cara, o jiu-jitsu é tão poderoso, né? Assim, como uma ferramenta educacional, inclusive, né? E de formação, que, porra, esse negócio é impagável. Qual o preço desse negócio? Qual o preço de você realmente formar e transformar uma pessoa, cara? Dar a ferramenta, que não é o cara só saber lutar, ser um atleta, né, meu irmão? Saber sair na porrada. É o cara, meu irmão, ganhar confiança, né, respeitar as pessoas, né, ganhar o respeito das pessoas também, por ele ser lutador, por ele transmitir uma atitude respeitosa, né? Enfim, meu irmão, tudo. E isso, cara, isso vai muito além da parte física. Por isso que eu falo assim, a gente vai para um campo espiritual, né? E eu acho que quem tem o jiu-jitsu na sua essência mesmo, quem faz com amor, como eu acho que é muito o teu caso, porra, cara, você transmite isso, né? E isso é o mais difícil de ser ensinado, inclusive. Né? Isso tu tem que ter, ou tu tem ou não tem, e você acaba transmitindo isso ao seu aluno sem muita explicação, né? É uma doação sua de alma, né? Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
A gente teve nossa graduação, última graduação que teve há algumas semanas atrás, eu tive uma reunião com o time antes de começar, 10 minutos antes. Eu deixei de propósito 10 minutos para ficar realmente na cabeça deles aquela última mensagem. E a mensagem foi a seguinte, cara: quantas vezes a gente consegue sentir a mensagem que as pessoas, que um cantor passa pra gente num show, e tu sente, às vezes, tanta dor naquela música ali, tu sente tanta coisa. Por exemplo, uma cantora inglesa que eu gosto muito, esqueci o nome dela agora, daqui a pouco eu lembro, que eu escuto muito ela, falo, caraca, cara, me toca de um jeito. Sim. Né? Aquela, me faz pensar de um jeito. E eu falei para eles, eu quero exatamente isso. Essa é a nossa missão hoje. Eu quero que a gente passe para os alunos, que os pais e os alunos entendam o que a gente está passando para eles. E como a gente vai fazer isso? Vai ser com amor, mostrando para eles o amor que a gente tem pelo jiu-jitsu. E, pô, quando aquele amor que tu mostra a posição pro teu aluno, ele fala, caraca, como é que pode isso? Aquela mágica, né? Aquela magia. E, pô, o cara entende aquilo ali, como você consegue mudar, né, a vida da pessoa, às vezes com um detalhezinho. Ele fala, pô, cara, que legal ficar amarradão, feliz da vida. Nesses detalhezinhos que eu me apego, né? Que eu tento passar para os alunos. Sim. Isso que eu acho muito, muito mágico no jiu-jitsu. E eu acho que, assim, no teu caso, de novo, com toda a tua vivência, cara, acho que você carrega isso meio que naturalmente, né? Você não tá pensando muito para fazer, você não tá organizando, por mais que aí a gente até eu quero falar sobre isso com você também, porque eu acho que é importante nessa parte profissional do negócio. Mas você não precisa nem colocar isso numa metodologia, né, cara? Isso é a parte que é um pouco a sua expressão ali, né? Onde entra a tua parte mais humana ali. Enfim, que realmente toca de uma forma as pessoas, né? Eu tenho muito isso aqui, inclusive pelo perfil do meu negócio, né? De ser um negócio menor, eu conheço todo mundo. Eu toco em todo mundo, eu treino com todo mundo, né? E com isso você, vai conhecendo e vai entregando o que cada um precisa, né, cara? As aulas particulares, você falou esse negócio, tem um aluno particular meu que, ele tem um cargo de liderança e o cara começou o jiu-jitsu quando ele já chegou pra mim com um discurso assim, André, não quero ser competidor, não quero me machucar, meu irmão, quero fazer um treino assim pra entender melhor sobre o jiu-jitsu, mais nessa parte de defesa pessoal. Eu falei, irmão, tá no lugar certo, né? Vou te mostrar, inclusive, as ferramentas do jiu-jitsu para a vida, porque para mim isso que é o mais importante, entendeu? Exatamente. Se a gente poder realmente entregar para o cara, né, o que ele vai usar no dia a dia dele ali, né? Competição é algo tão pequeno, né? Cara, mas mesmo assim, em cima do que você falou, cara, a gente mostra um negócio pro cara assim, impressionante, né? Isso, irmão? É muito legal. Como é que essa porra funciona? Quem inventou isso, né? Como pode, né? Como é que pode, né, cara? É muito legal isso, então, muito legal. Assim, você falou isso, me lembra muito essa coisa do aluno ficar encantado, né, cara? Eu tive um aluno agora que ele foi graduado, ele pegou a faixa roxa e por algumas vezes eu senti no olhar dele que ele estava desistindo da vida. Por algumas vezes. E às vezes ele chegava assim, eu via que às vezes aquele dia ali podia ser o último dia dele. Eu falava para ele, eu lembrava ele todas as qualidades que ele tinha. Eu falava, caramba, cara, tu é muito dedicado. Tu vem todo dia. Tu é um casca grossa, cara, que tu trabalha pra caramba essas horas. Eu sei que você vem aqui, você treina, caramba. E ele fala, você vê isso tudo? Caramba, eu nem reparava que eu tava sendo visto nisso, caramba, que legal. Aí ele se dedicava mais um pouquinho. E aí ele pegou a faixa roxa. Ele celebrava, André, de um jeito, parecia mesmo, foi, assim, o melhor momento da vida dele. E foi, porque eu vi que ele ia desistir várias vezes. E eu puxava várias vezes ele me ligava, falava que estava triste, eu falava, vem treinar, vai ser legal, tal. E aí ele pegou a faixa e falou para minha esposa, hoje é o melhor momento da minha vida. E eu tô vendo que, como é que ele falou? E eu tô vendo que mais uma vez vocês fizeram o impossível, pelo fato da minha esposa estar grávida de novo, né? E, daquela história de estar, né, de que eu não ia poder ter filho e tal. E daí ele fala isso, tipo assim, o quanto ele pensou nisso, sabe?
Ele foi para casa, pensou, falou, caramba, o professor ele teve que superar isso, caramba, então eu vou ter... Aquele momento, só por ele ter falado aquilo ali, eu vi que ele pensou várias vezes, pô, ele teve que superar, eu vou superar também e tal. Então, pô, o nosso exemplo, a nossa responsabilidade no tatame ali, né, mostrar jiu-jitsu o jiu-jitsu é só uma ferramenta para salvar vidas, né? Total, Assim que eu vejo, total. E você falou uma coisa, até o Draculino falou isso também na conversa, né, cara? Assim, é o exemplo de liderança, né? Porra, você é o grande exemplo, né? Se você quer ensinar, seja você um grande exemplo. Eu acho que você é isso, né, cara? É um grande exemplo, né? Por isso eu tô falando até no início, desde o início, eu falo assim, porra, você foi uma referência para mim. Legal. Eu olho para algumas pessoas, cara, eu acho que a gente teve várias referências, eu acho que você foi uma delas. Eu vejo muito essa coisa, né? Acho que duas coisas eu acho muito importantes. Uma, paixão pelo que você faz, né? Acima de tudo. E porra, a outra é a determinação, né, cara? Assim, porra, Mais importante, eu vou fazer isso a qualquer custo, porque essa é a minha missão, né? Eu já vi muito talentoso, né? Que não tinha determinação. Quantos você já viu assim? Porra, vários. Né? E vejo ainda. Exato. Eu era tudo que eu não tinha era talento, entendeu? Mas eu pensava, cara, se eu fizer isso aqui, pô, 1000 vezes eu vou ter que ficar bom nisso, entendeu? Que eu mais escuto, que eu mais escutei, assim, que eu mais escuto até hoje. Pô, lembra o quanto eu te batia? Lembra o quanto eu fazia isso? Lembra, pô... Eu falo assim, lembro, cara, lembro. E é verdade, todo mundo me bateu muito, mas assim, a minha dedicação, a minha resiliência era algo assim realmente invejável, cara, porque eu sabia que se eu fizesse, e todo mundo, olha que legal, todo mundo pode fazer isso. Exato. Né? Exato. Todo mundo. Talento tu não pode ter. É isso. Mas, porra, você ser resiliente, você... Tanto é que quando eu lutei, aquela minha luta ali com o Jacaré, fez assim, abriu os olhos do mundo pra mim. Caraca, o cara que deu, porra, trabalho pro Jacaré, o cara, pô, que quase ganhou o Jacaré, o cara que raspou o Jacaré, pô, todo mundo começou a olhar pra mim. Aí, depois daquele momento, quando eu comecei a entrar nos campeonatos pra lutar, as pessoas ficavam olhando pra mim, eu não sabia como lidar com aquilo, com aquela energia. Porque eu falava, cara, é só treinar, é só se dedicar. E depois eu vi que não era só, que o simples fato de você se dedicar, de você ter resiliência e tal, era algo muito difícil. Você não comer isso, você não comer aquilo, você não usar droga, você não fazer aquilo. Eu vi que eu era diferenciado ali, entendeu? Sim. Mas até aceitar aquilo ali, entender aquilo ali, demorou muito. Imagino. Porque tem, assim, eu acho, né? Eu também tinha alguns momentos, assim, mais dedicados a fazer alguma coisa. E quando você tá muito naquela missão também, vem os questionamentos, né? Tipo assim, porra, meu irmão, será que vai dar certo? Eu tô deixando de lado um monte de coisa para aquilo ali. E no final, isso não vai me trazer também um pouco mais de pressão, né? Então tem todos os lados, né? Tem um lado tipo, porra, se eu não treino muito, também eu vou chegar despreparado. Mas se eu treino muito, será que, porra, aquilo tudo vai me jogar uma responsabilidade maior? Enfim, então sempre, cara... É melhor fracassar tentando, né? Exato. Do que tu não tentar e ficar frustrado. Falar, pô, será que como seria? É aquela onda que tu rema, que tu não rema, né? Exato. Será que ia ser boa? Porra, você nunca soube, né? Será que ia dar um tubo ali? É difícil. Agora, porra, você mencionou, cara, eu acho que talvez uns pontos críticos da sua vida foi a doença, né? Assim, porra, você descobriu um câncer no meio da jornada, né, meu irmão? E jovem, né? Em 2007. Pois é. Eu tinha 22 anos. Porra, muito jovem. 25 anos. Muito jovem. E, porra, né? E dentro dessa atmosfera, né, cara? Assim, porra, muita saúde, treinando com a galera. Ou seja, meu irmão, você tava ali num... É aquilo, igual quando eu falo, pô, vai tirar o mar de mim, meu irmão, vou ficar maluco. Você fala assim, cara, eu vou ter que parar de treinar, enfim, né? E o pior de tudo é, né, começar a vir aquelas visões de, pô, será que eu vou conseguir passar por isso, né, meu irmão? Será que eu vou morrer daqui a pouco? Enfim. Da tua perspectiva que passou por isso, né, cara? Porra, primeiro assim, como é que você descobriu? Depois, quando você descobriu... Como que é lidar com essa porra, né? E depois o processo, assim, o processo da cura. Exato. Acho que essas são as três
Pra mim são as 3 paradas mais fodas, assim, irmão. Tu descobrir... Não, primeiro, como é que você descobriu? O segundo é... Porra, como é que você... Na tua cabeça, meu irmão, como é que foi lidar com esse negócio? Né? Que deve ser uma pica do caralho, né, meu irmão? Tipo, Sinistro. porra, tudo que passa pela sua cabeça. E agora né? eu tô tendo um amigo, o Oliver Guedes, que tá passando por isso. Ele descobriu do nada, os médicos deram algumas semanas de vida para ele. Semanas? Semanas, aluno do Roger, um grande amigo, Oliver Guedes. E tá até na minha faixa, eu tô usando todos na Inglaterra estão usando uma fitinha azul que é awareness do câncer, né? O cancer awareness, que é o... Como é que se diz isso em português? Chamar atenção, né? Chamar atenção pro câncer ali, mas tem uma palavra para isso, fugiu agora. Mas todos estão fazendo isso em homenagem a ele, entendeu? E ele tá lutando. Mas assim, quando você recebe uma notícia dessa, a primeira coisa é... Mas antes disso, como é que você descobriu? Então, eu descobri... Eu tenho uma teoria disso daí, cara, com essa vivência, né, cara? Porque o que eu notei? Eu acredito que toda doença vem do nosso estilo de vida, né, cara? Principalmente da nossa cabeça. Exato. E a galera tem muito essa parte romântica. A galera acha que ela entra no avião, ela vai sair do Brasil e ela vai ficar rica, né? E começa a romantizar isso e achar que morar fora é muito legal e tal. Cara, pra mim eu saí do Brasil com 50 euros e fui, tentar a vida. E eu acho que isso foi um dos grandes processos, um dos grandes... que me levou a ter um câncer, né? A desenvolver um câncer. Que eu me mudei para o norte da Inglaterra, uma cidade pequena que se chama Preston. E dali, cara, imagina, sai do Rio de Janeiro, surfando, treinando e tal, para ficar num lugar que chove 90% dos dias no ano. E daí eu ali, trabalhando e tal, cara, eu não conseguia, eu só vivia triste. Entendeu? Então eu via que a minha cabeça estava me levando para um lado que eu não estava gostando. E daí eu fui lutar um campeonato aqui, eu vim passar uma temporada no Rio de Janeiro e tal. E eu treinando muito, sem kimono e tal, treinando muito, ajudando a galera do Vale Tudo, para treinar, para lutar pro MMA e tal. E eu notei que o meu trapézio esquerdo estava maior do que o direito. Eu falei, pô, estranho isso e tal, mas... Tava bem em forma. Aí fui no médico, não, tá com os gânglios aí, os linfonodos aí, mas isso daí tá com a garganta inflamada e tal. Achei estranho, fui em outro médico. Aí eu encontrei uma menina nova, recém-formada, e ela falou, olha, você tá com alguma coisa estranha aí. Melhor investigar. Eu cheguei na academia, falei com o doutor Alexandre, né? Falei, pô, doutor, a médica fez um ultrassom aqui, viu isso, o que tu acha? Ele sempre falava, pô, eu chegava com o dedo quebrado, que não, treino, não é nada. Nesse dia eu vi preocupação no rosto dele. Ele falou assim, então, lagarto, amanhã vamos fazer uma biópsia disso daí. Aí pô, fui lá, fiz a biópsia com ele, ele falou, vou ver o resultado hoje pra tu ainda. Quando foi à tarde, ele me ligou. Então, lagarto, vamos trocar ideia aqui e tal. O negócio é o seguinte, tem uma boa e uma má notícia pra você. Qual você quer primeiro? Eu falei, manda má logo. Eu falei, então, tu tá com um linfoma. Eu falei, o que é isso? Ele falou, cara, tu tá com câncer. E a boa notícia é que esse câncer, ele aceita bem o tratamento. Aí, pô, o mundo desaba ali, né? Que aí agora, pô, tu saudável, não come isso, não come aquilo, uma vida toda regrada, tu fala, pô, como aconteceu isso, né? E depois eu comecei a ver que não era o como, mas o porquê, né? Exato. Que a gente só vai aprender ali, né? A gente pede Deus sabedoria, a gente pede Deus tantas coisas, e a forma que a gente vai aprender através dos desafios, não é isso? Sim. E daí, foi dali. O desafio começou ali, eu falei, cara, não é como, mas por quê? Por que eu tô passando por isso, né? E daí eu comecei a fazer o tratamento, falei, Xande, quando que a gente dá para começar o tratamento? Ele, já ajeitei tudo aqui para tu, tem um hospital assim assado, que é no hospital de criança, que é uma amiga minha e tal. Comecei a fazer o tratamento no dia seguinte, metade do tratamento eu já tinha superado o câncer, continuei para o protocolo e tal, e aí, pô, eu lutei, na verdade, estadual, ganhei o estadual,
peso absoluto Com câncer. Com câncer. Com câncer. Fechei o absoluto com o Braga Neto, que ele abriu pra mim, sabendo que eu tava doente e tal. Mas, pô, ganhei, nesse dia eu lutei com o Evangelista, ganhei do Evangelista. Pô, foi um campeonato difícil. E, assim, o fato de eu ter voltado foi muito legal, porque tu sai do cenário, a vida parece que desliga, e do nada ali você volta, né? E o fato de você estar fazendo as coisas que você fazia antes, e as pessoas não saberem que você está doente, dando 1000% para te ganhar, e tu ganhando, e o caramba, foi, pô, assim, eu assim, me senti de volta à vida, né? Sim. E dali, mas ali eu já estava praticamente já no final do tratamento, já sabia que eu conseguia e tal, e consegui superar, mas depois disso, o que ninguém fala é o pós-câncer, né, cara? Como é que tua cabeça fica depois disso? Porque você fica imaginando que pode voltar a qualquer momento. Já não pode voltar, tu fica imaginando, pô, que se voltar o que tu vai fazer, tu fica imaginando, pô, tomara que não volte, vamos fazer exame de novo, o que eu errei. Sim. Começa a pesquisar, é desafiador. E muitas outras questões, tem muitas pessoas que fazem tratamento pós-câncer depois e não conseguem ficar bem. Sim. Mas era engraçado, que eu começava assim, fazer o tratamento, eu entrava fazer o tratamento com 97, 98 quilos. Cara, eu saía um dia de tratamento de quimioterapia, eu saía com 115 quilos. Caralho. Mas por quê? De corticoide demais, né? Sentado ali, jogando inchado. aquilo, eu saía todo inchado, chegava em casa todo inchado. Mas eu fazia uma semana sim, uma semana não, né? O tratamento. Na semana seguinte eu já estava com meu peso de novo. Eu fazia o que dava pra eu fazer. Eu ficava lavando o carro, andava com o meu cachorro, 10 vezes por dia. Aí depois ia melhorando, os primeiros 2 dias era muito difícil, passava um tempinho, eu ia surfar, ia treinar, e depois de alguns dias eu já estava treinando full power, tá, treinando, malhando e tal. E foi engraçado que nessa época eu estava com anemia e me deram, não sei como é que se fala em português, APO. APO, não sei que porra é essa. Que é quando as pessoas tocam anemia, eles te dão um tipo de... As pessoas, até o Lance Armstrong usou muito para blood... como se fosse esteroide. Né? Quando você tem... mais oxigênio no sangue. Entendi. Mais oxigênio no sangue. E aí, tava tipo voando. vasodilatador. Né? Não, mais oxigênio no sangue. Entendi. Isso, deixa o teu sangue um pouco mais grosso e tal. Esqueci como é que se chama em português. E daí, cara, eu tava voando. O doutor Alexandre falou, lagarto, o médico te deu alguma coisa diferente? Eu falei, não, cara, me deu esse negocinho aqui pra eu tomar na pele, subcutâneo e tal, porque eu tava com anemia. Deixa eu ver aqui, esse negócio aqui. Deixa eu ver. Tá explicado. Treinava jiu-jitsu, saía, nadava, fazia levantamento olímpico, saía, dava uma corrida na praia. Falei, cara, não tô conseguindo parar, cara, quero treinar um pouco mais, fazendo tratamento, imagina. Foi uma fase, assim, desafiadora, mas que eu aprendi muito, André. Aprendi muito, me ajudou muito, na vida, me ajudou muito a valorizar os pequenos momentos, me ajudou muito a ver a cor da vida diferente. Aquilo ali foi um momento, assim, que me conectou mais com minha família, fez com que eu me conectasse mais com Deus, né? Entendesse que isso daqui, essa passagem aqui que a gente chama de vida, é muito rápida. Muito rápida. Muito rápida. E o que eu menos pensei ali naquele momento ali era quanto eu tinha na minha conta do banco, o que eu tinha que pagar, ou qualquer problema. Sem nada disso. Só pensava em viver o momento e viver com as pessoas que eu amava, em ter as pessoas que eu amava perto de mim, ver as pessoas que iam entrar pela porta do hospital para estar comigo. E olha que engraçado. As pessoas que mais ficavam comigo no hospital, que iam mais me visitar, eram as pessoas que estavam tentando, me estrangular e quebrar meu braço todos os dias, que eram meus amigos do jiu-jitsu. Olha que irônico, né? Sim. E, foi o que, me ajudou a superar muito. O doutor Alexandre saía de plantão, ia lá, ficava comigo. Inclusive, eu estava um dia tomando uma vitamina de banana, que tu não pode comer nada cru, né? Então, no início, assim, eles faziam a vitamina de banana, então eles cozinhavam a banana.
Aí eu, porra, tentando tomar aquilo, não conseguia, ruim demais. Aí o doutor achando, pô, cara, para de, porra. Me dá aqui, deixa eu tomar isso aqui, deixa eu ver. Ele tentou, não dá. Não dá, isso não dá, isso é ruim demais. Pô, horrível, imagina. Vitaminas banana quente, porra, horrível. 22 years, national champion, undefeated. 2 weights division, my weight, the open division for 22 years. I never lost a match. I never have my guard pass in competition and in training. Approve, Hélio Gracie have the best technique in the planet. Well, nothing like 22 years undefeated in 2 weights. That's the first time I make this course online. I never been building before because I'm very strict in showing this techniques. Never be again. You don't lose this opportunity. Come train with me. Mas e a cabeça, cara, nesse momento, assim, chegou a pensar assim, porra, não posso não conseguir. Porque, de novo, né, eu volto para aquela questão toda, né, do que eu olhava muito para você e via essa coisa da determinação em conseguir, né, essa cabeça muito, eu acho que é positiva também, mas é mais do que isso, né, cara, é uma força que você joga, assim, de acreditar a qualquer custo, né. Cara, uma galera já me perguntou isso assim, André, e hoje em dia eu não pensei muito sobre isso, eu pensava só em lutar, assim, eu olhava o câncer literalmente como um oponente, assim. Mas hoje em dia eu vejo que era algo muito maior do que eu, assim, do que eu estava passando. Eu acho que aquele momento ali foi para eu servir de exemplo, aquele momento ali eu acho que foi para... Eu ajudei tantas pessoas com essa história aí. E acredito que isso aqui vai chegar na casa de muitas mais pessoas. Tenho certeza. Vão ter pessoas que vão estar passando esse vídeo aí por esse momento, falar, cara, olha a história desse cara aqui. Exato. E isso daí, pô, serviu para abençoar muitas vidas, entendeu? Eu acho que isso foi... A energia, a força veio daí. Eu não pensava nisso, mas eu acredito que isso aí era parte do plano de Deus, sabe? E, assim... Mas o que eu pensava muito era no meu treino. Era muito engraçado que eu pensava assim, cara, eu treinei a minha vida inteira tão duro. Isso daí é só eu continuar treinando. Eu não pensei em nenhum momento que eu iria falhar. Inclusive, eu fui um dos médicos, quando eu fui visitar um médico para fazer a radioterapia, ele falou que eu não ia poder mais ter filho e falou que eu não ia poder competir mais em alto nível. E eu ri, cara, quando ele falou isso. Eu tava tão confiante que ele falou, eu ri. Ele falou, pô, tu tá rindo? Eu tô falando pra você, acabei de te dar a notícia, tu riu? Eu falei, pô, doutor, pô, com todo respeito, eu acho que a saúde do senhor tá mais debilitada que a minha. O senhor tinha que tomar cuidado, tomar mais conta da sua saúde. Mas vamos fazer o seguinte, tu dá o teu melhor, eu dou o meu melhor. Se eu falhar, se eu não puder ter mais filho, eu compro um monte de labrador, vai ser o mesmo problema. Se eu não puder competir mais em alto nível, o que eu posso fazer, né? A gente, pô, faz outra coisa aí, mas vamos dar seu melhor daí, que eu dou meu melhor de cá, e vamos ver o que dá. E, pô, dando o que deu, né? Consegui ganhar de novo, fui campeão mundial, pô, em cima do... Pô, é engraçado, assim, que eu tomei 10 vistos negados para os Estados Unidos. E a oportunidade que eu tive de lutar o Mundial para me provar, assim... Aí era engraçado, que eu lutava... Eu era, até hoje, sou um dos que tem mais títulos no europeu. Sim. E aí eu vi, assim, os caras sendo campeão mundial, aí vinha lutar o europeu comigo, eu ia e ganhava deles. Peso absoluto. Imagina isso, o cara era bicampeão mundial, eu ia lá, eu falava, caraca, cara, que negócio, cara, eu ficava agoniado. Você te dava uma... Você fala, porra, eu posso ser, né, meu irmão? Exato, e ao mesmo tempo a frustração, né? Exato. E daí eu tive a oportunidade de lutar depois do tratamento, eu tive a oportunidade de lutar um mundial em Abu Dhabi, da Federação de Abu Dhabi, o World Pro Cup. E aí, na minha chave tinha nada mais, nada menos do que o Xande e Bochecha. E aquilo ali era, pô, um momento, assim, eu falar, cara, isso é um momento pra eu me provar, né, cara? Os dois são grandes amigos, pô, fenomenais. Pô, Xande, pô, tirou, sei lá, 3 títulos meu mundial, me botou em terceiro no pódio
3 anos consecutivos. Mas desse ano aí eu dei sorte, foi meu ano. E aí, pô, ganhei dele e ganhei do meu grande amigo Bochecha, que eu, pô, tenho muito carinho por ele. Que moleque maneiro. Pô, Sim. moleque não, né? Que homem incrível. Exato, ele é foda. Tenho muito carinho e dei sorte também. Ainda bem que ele escorregou na banana e eu ganhei dele. Isso daí me ajudou muito a construir, pô, a minha história, meu legado e eu ver que, pô, era capaz ali, provar, tipo assim, pra mim mesmo que essa vida aí, essa dedicação toda, eu consegui, pô, marcar meu nome ali no meio das estrelas, né? Não, muito animal, meu irmão. Sua história é muito animal. E essa coisa do filho, cara, como é que foi assim? Você chegou a fazer um tratamento assim ou foi no feeling falando assim, eu vou deixar rolar e vou deixar que Não fiz tratamento nenhum. Ele Deus falou tá no que eu não comando. podia, isso aí. Não fiz tratamento nenhum. Ele falou que eu não podia, eu fui levando a vida assim. Realmente eu achei que não podia. E daí, já anos nisso. E daí eu fiz um teste aqui no Rio e vi que realmente eu não tinha problema. Eu falei, cara, vamos tentar. Minha esposa queria, pô, ter filho também e tal. Falei, pô, vamos tentar. E veio nada mais, nada menos do que a coisa mais linda do mundo, meu filho. Que nome Rio, que eu amo o Rio de Janeiro. É a coisa mais linda do mundo, que mudou minha vida, pô, demais, né? Ser pai é algo Sim. que te desafia de todas as formas. Engraçado que eu tava com meu filho Você teve com quantos anos? com 41 anos. Ele tá com 3 anos agora, eu tô com 44. E daí eu tava com meu filho assim, tipo, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Eu falei, caraca, e minha esposa dormindo, se recuperando. Aí, liguei pro meu pai. Pai, quem fazia isso pra mim? Cara, que é muito difícil. Eu tô aqui há dias sem dormir. Aí meu pai, meu filho, quem tu acha? Eu, meu filho. Ficava ali com você. Eu falei, pô, como é que tu nunca me falou isso? Ele, pô, e precisava? Eu falei, pô, pai, lógico. Como é que eu vou entender? Não, você tá vendo agora o que é. Tem muitas coisas assim. Então, aquela história, né, quando a gente tá dando aula, que o aluno, ou, pô, acha que sabe, né? Sim. Fala assim, não, tu vai passar por lá. Eu já passei por isso. Eu já né? passei por isso, tu vai passar por lá, né? Igual aquele aluno que acha que é fácil, aí quer, pô, fazer tudo que você faz, aí tu fala, ih, caramba, não é bem assim, né? O filho que sai de casa, né? Ué, cadê minhas roupas dobradas aqui na gaveta? Cheio de conta aqui embaixo da porta. Né? A gente, pô, quando a gente vive, né? Quando a pedra vai pro sapato. Sim. Mas, cara, o ter filho, e eu sou pai também, eu tive assim meio prematuro, porque eu não estava esperando, enfim, eu tive de uma forma muito diferente da sua. Porra, é uma pancada na sua cabeça, né, cara, assim, porque eu acho que é uma coisa muito primitiva, muito reptiliana, assim, nós como os seres humanos, animais, né, ele mexe, cara, com a gente de uma maneira que, porra, você não entende, né, cara. E, enfim, cara, então isso é uma outra coisa assim que eu acho que te joga ali para um outro nível de vida, de percepção de vida, né? E disso, até de missão, né? Porque quando a gente começa a olhar para a vida como um todo, fala, cara, o que eu tô fazendo aqui nessa jornada que é tão pequena como você falou, né? Quais são as nossas prioridades aqui na vida, né? Porque muitas vezes o sistema nos leva para outros caminhos, né? E tira a gente dessa nossa natureza humana, talvez mais poderosa, né? Que eu acho que você falou uma palavra que para mim é a mais poderosa de todas, que é o amor, né? Assim, cara. E quando você fala de filho, você fala assim, cara, esse amor é incondicional, né? É muito gostoso. Porra, você fala assim, cara, então essa te dá uma pancada e uma maturidade também, eu acho, na vida. Né? Eu escutei uma parada uma vez muito interessante, que os nossos filhos vão estar com a gente apenas 10 verões. 10 anos, né? Que depois disso, eles começam a querer ficar com os amiguinhos. É verdade. Começam a querer... Não querem estar mais ali colado com a gente. Quem falou um pouco isso foi o Sapão. É? O Sapão falou um pouco isso. Foi interessante da forma que ele falou. Eu Né? não Que ele conecta um pouco essa coisa
Até a relação do jiu-jitsu, né, assim, né, nós também como professor, né, cara, assim, depois de um tempo, assim, o cara já começa a te soltar mais, né, no começo ele tá muito colado contigo, depois ele já começa a fazer as coisas dele, né, acredita mais no negócio que ele vê do que você fala, enfim. Isso quer dizer que tu fez um bom trabalho. Sim, né? É lógico. Né? Porque, lógico. pô, se tu tá com o filho ali, ele tá debaixo da tua asa o tempo todo, inteiro. ele tá no ninho, né? Exato. Como é que quando que ele vai voar, né? Isso. Então a gente tem que preparar o filho pro mundo, né? Total. E teu aluno também, né, cara? Porra, o aluno acho que tem que ser um cara, talvez, uma edição melhor do que a sua, né? E não você ficar assim, querendo que ele seja sempre abaixo de você, né? Não, o cara tem que, meu irmão. Muitas vezes isso tem uma conexão um pouco com medo, né? Total. Mas eu acho assim, que tudo tem a forma correta de acontecer, né? Por exemplo, você tem um aluno ali, você se dedica a um aluno, você ensina um cara que não sabia nada, aí o cara vem, entra na sua academia, tem acesso a toda a sua network, aí você abre aquela confiança para ele e tal, ele vai, tira benefícios daquilo, sem falar nada com você, sem se organizar, põe nada, chega ali, quer fazer uma coisa do nada, perto de você, levando seus alunos, aí fica uma coisa chata, né? Mas assim, eu acho que eu olho, quando eu vejo meu aluno querendo ter o mesmo estilo de vida que o meu, cara, isso para mim eu acho que é muito legal. Eu falo assim, caramba, meu trabalho, pô, foi nota 1000. Exato. Porque, pô, é igual você ter um filho e ele querer fazer o que você faz, Exato. não é isso? Você é uma grande referência Uma pra referência, ele. né? Mas assim, tem tudo uma forma correta, né, de fazer. Senão, pô, fica algo meio ácido, né? Fica algo... Mas disso você falou, né, e é legal até você tocado nesse assunto, que é um assunto que a gente nem fala tanto, né, mas isso provavelmente, acho que todo professor, né, ele vai passar por isso. Isso quer dizer que ele está fazendo um bom trabalho. Mas eu digo até da questão que você falou de um cara ou de uma pessoa dentro da academia que talvez não vá fazer coisa, não vai seguir um caminho legal, entendeu? Que vai se desviar ali para começar a ter atitudes ali que, não, como você falou, não são legais. A gente não está no controle disso, né? Exato. Então, sim, porra, isso também faz parte do processo. Né? Muito. Muitas academias, né, tiveram, né? E quando você foi aluno, você talvez tenha visto ali acontecer com outro aluno, né, meu irmão? Então, assim, isso também faz parte de um processo, principalmente quando a gente fala em arte marcial, cara, porque a arte marcial, ela é mais do que a relação de um professor e aluno, né, cara? É quase de um mestre e um discípulo mesmo, né? E é difícil, assim, a gente falar em palavras como é que é isso, né? Porque nunca, talvez, ninguém tenha decifrado tanto. Mas, porra, é uma relação, cara, que envolve muito respeito, né, cara? Assim, muita doação de energia, né? E ao mesmo tempo, você não é dono desse cara, né? Esse cara também tem a liberdade de fazer muitas coisas. Mas é a forma como ele faz, né? Porque um dia, sei lá, você pode ter formado um faixa preta que ele fala assim, cara, eu quero ter o meu negócio. Sim, que tá legal. Tudo bem. Mas, porra, eu vou sempre te respeitar e sempre vou te dar a honra de você ter feito tudo pelo que você fez por mim. Enfim. Exatamente. Então, acho que tudo é a forma como a gente faz. E... Gratidão, né? Gratidão sempre. Não custa nada, mas vale sempre, muito. Sempre, exato. Né? Assim, o cara não precisa estar subordinado a você, não precisa estar ali te devendo nada, mas é só como você faz, né? Como aquela história, né? O combinado não sai caro, né? Sim, exato. Não querer entrar na frente de ninguém e tal. Mas é porque às vezes, cara, não existe um contrato. Né? Às vezes você não falou comigo que, porra, tem que ser dessa forma. Mas, porra, a gente entende que tem, né? Porque assim, eu entendi que isso é um código, né? Um código de ética, né? Um código de amizade, um código de lealdade, enfim, tem vários códigos. Né? E a gente vai entendendo esse código. Então, como você falou, porra, se o cara entra, ele usufrui ali de certas coisas. Mas eu vi uma fórmula interessante, estava pensando nisso no outro dia, André. Olha só. Quando você tem uma pessoa ali com você, vamos imaginar, trabalhando ali durante anos na sua academia. E eu vejo que aquela pessoa ali, ele tem um tempo. Tem um tempo limite dentro daquele ambiente.
Se você não proporcionar para ele um ambiente no qual ele vai evoluir contigo, a tendência é ele abrir o dele, ou te trair, ou fazer qualquer coisa. Né? Sim, sim. E, vamos lá, se você não estiver preparado para essa evolução, tu vai ficar revoltado, tu vai ficar brabo com o cara, tal, e ele vai abrir o dele. Perdeu uma pessoa. Triste, porque, pô, tu fica tanto tempo ali dedicando a uma pessoa, cria um laço de amizade, né? Mas se você tem um plano de carreira para aquela pessoa, e aquela pessoa opta, né? O teu plano de carreira tem que ser bom o suficiente para que ele não queira fazer a carreira solo. Sim. Então, se tu apresenta para ele, olha só, tem essa opção aqui, ou tu segue a tua carreira solo. Se ele quiser seguir a carreira solo dele, pô, muito bem, que sejam as regras sejam, né, respeitadas, que você não fica aqui dentro tentando, né, tirar proveito e tal. Continua treinando aqui, você é sempre bem-vindo, né? Mas se aquela pessoa sai de uma forma ruim, que rouba X alunos, pelos meus cálculos, isso daí é como se fosse um seguro-desemprego. Tá entendendo? Entendi. Vai levar... Já tá no cálculo. Já tá no cálculo, tá entendendo? Já tá no cálculo. Lógico que eu prefiro que cresçamos juntos, né? Sim. Mas a gente não tá no controle disso. E o que eu tenho para dizer disso, assim, pela minha experiência, assim, o que a gente tem que botar na balança é o seguinte: se aquela pessoa vai ficar trabalhando com você ali pro resto da vida e não busca uma evolução, alguma coisa de errado tem com aquele ser humano. Ele, assim, não mentalmente, nada disso, mas às vezes ele não tem nenhuma ambição, ele quer ficar ali, que eu acho que a maioria dos casos, 90% dos casos, pela minha experiência, eles vão querer evoluir. E a gente tem que olhar isso com donos de escola, com professores, com experiência, com maturidade. E ter ali já um plano de carreira para aquela pessoa. Sim. Eu quero que meus professores, pô, estejam super bem de vida. Eu quero que meus professores tenham uma família e estejam super bem. Isso daí, pô, é nicho. Eu quero que eles tenham uma academia de sucesso. Entendeu? Então, pô, a gente não precisa, a gente pode crescer junto. Tá entendendo? Então, pô, tu fica ali tanto tempo se dedicando a alguém e tal, pô, criando aquela pessoa. Se ele quiser, mesmo assim, ter a carreira dele solo, pô, fica amizade, não hard feelings, sem sentimento ruim. Tá Mas isso entendendo? te gera um medo, assim? Isso, no sentido de falar assim, pô, irmão, eu vou entregar de novo. É uma entrega, né? Porque quando eu falo uma entrega, vai muito além de técnica, de metodologia. É de energia. E, porra, o cara realmente fazer algo que te prejudique depois, assim, entendeu? Esse para mim é o maior medo, né? Facada, né? Exato. Assim, quando a gente volta e começa a pensar o porquê que a gente ensina jiu-jitsu, né? Eu ensino jiu-jitsu, é uma ferramenta, essa é o meu grande pulso da minha equipe, o jiu-jitsu é uma ferramenta para transformar as pessoas em seres humanos melhores. Se esse ser humano vai ser bom o suficiente, se ele vai se tornar um faixa preta bom o suficiente para ser um professor e me ajudar nessa jornada, que assim seja. Se ele quiser seguir a carreira solo dele, que ele siga seguindo aquela filosofia de uma forma positiva. Sim. Né? Agora, qual seria o medo? O medo seria dele roubar meus alunos? Isso daí, assim, se você estiver fazendo um trabalho correto, você entende que, uma vez que você esteja ali falando de business, de academia, né? Fora a parte espiritual, fora a parte como o ser humano, se você entende números, você entende que um bom marketing, que ele roube 30 alunos ali, aqueles 30 alunos estavam insatisfeitos. Ou gostavam muito do trabalho daquele X professor. Exato. E quer ir com aquele professor que vá feliz, porque se eles ficam, vai ser um problema, que vai ficar criando ali um monte de câncerzinho dentro da tua academia. Sim. Que eles vão, assim, não dizendo que os alunos sejam câncer, não, de forma alguma. Os alunos, eles vão criar uma relação com os professores. Isso é normal. Sim. E você, como ali, se você não tiver em contato com os professores, se você não for presente com aqueles alunos, isso é normal de acontecer. Agora, se o professor ficar se punindo, criando inimizade,
preso a isso, preso a esse medo, ele não evolui. Onde que está a evolução? Cara, tu tem um bom website, tu tem um bom marketing, tu tem uma boa retenção, tu saber, aqui, tu entender que o crescimento da sua academia tá ligado a esses pontos, você entregar um bom serviço, ter um bom currículo. Isso tudo são coisas que vão te ajudar a crescer de novo. Então tu perde 30, tu bota 40, tá entendendo? Novos alunos, com sangue novo, que não tem nenhuma filosofia ali nele, que não tem nenhuma resíduo do professor antigo e tal. Sim. Então, isso daí, assim, esse medo, o professor tem que se desprender disso. Porque quando ele se desprende disso, ele entrega com amor. Ele entrega o jiu-jitsu dele, entrega com amor. Agora, existem pessoas e pessoas, e a gente não está no controle disso. E é isso que eu tenho para dizer disso. Se isso está acontecendo contigo, professor, você está no caminho certo. Tá entendendo? Porque a melhor coisa, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se os caras estão jogando pedra na tua árvore, celebra, irmão. Celebra que tu tá mandando bem. Tá entendendo? Tá mandando bem. Uma vez quem me falou isso foi o Pedro Valente, em relação a uma conversa que não dá pra abrir muito aqui, mas eu conversando com ele falou assim, irmão, se tá rolando isso é porque, teu negócio tá, virou uma referência mesmo. Né? Exato. Então, tem que olhar isso com excelência, olhar com isso com felicidade. Sim. Entendeu? E quando a gente muda essa energia, é muito interessante. Às vezes tá eu e minha esposa assim, né? Minha esposa, ela saiu do mundo artístico, atriz e tal, e hoje me ajuda full time, assim, dentro da academia. E às vezes a gente fica ali um levantando o outro, né? E às vezes assim, eu tô revoltado, resolvendo um monte de coisa, tal, não sei o que. Ela fala assim, poxa, meu amor, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Quando tu tem essa perspectiva, muda muito. E outra coisa, que se fala muito em inglês, choose your bad, né? Escolha o seu ruim. Porque tu pode escolher, tu quer ser o quê? Qual o lado que tu quer ser? Tu pode estar reclamando do patrão, tu pode ser um empregado, né? Sim. Qual o lado que você quer estar sendo? Tá entendendo? Ou você pode ser o patrão reclamando do empregado. Exatamente. Então, vice-versa. Então, assim, existem desafios dos dois lados. Sempre. E quando você chegar numa posição de liderança, você vai tomar marretada. Sim. Isso é normal. Sim. A liderança é pesada. Outra coisa, é muito difícil, um líder trocar ideia com alguém. Porque tu precisa de outros líderes, né? E a maioria, essas pessoas estão com medo de falar, de compartilhar os seus desafios. Sim. Né? Então, é uma jornada muito sozinha, cara. Então, tem um monte aí de professores, um monte de cara, empreendedores que sofrem muito, porque é uma jornada só. Tá entendendo? Se você vai compartilhar sucesso, e às vezes até com teus parentes, eles acham que tá tirando onda. Se você vai compartilhar desafios, que eu não acredito em problemas, eu acredito em desafios, que os desafios te fazem ir para o próximo passo, aqueles desafios ali eles não conseguem compreender aquele nível de desafio. Ou até às vezes acha que você está se fazendo um pouco de vítima. Né? Tu não vai conseguir. Então tu se cala. Então você se cala e tenta achar as soluções ali e tal, e tentar achar pessoas igual você para trocar aquela ideia, né? Para tentar chegar a uma solução. Então, assim, se você é professor, né, o canal mais voltado para o jiu-jitsu, está passando por isso, aí tu está no caminho certo. Né? Isso vai acontecer e as pessoas vão te olhar como referência, as pessoas vão querer sair, as pessoas vão querer, né, levar aluno, isso é normal. Foca no crescimento. Sim. Né? Foca no positivo, foca em entregar o jiu-jitsu, foca em fazer melhor do que estava fazendo antes, né? Sim. Essa é a minha fórmula agora. Muito bom, cara. Você falou, né? A gente também aqui em off, aqui a gente estava falando, você já falou aqui, inclusive, durante nossa conversa, do amor que você tem pelo Rio. E eu falei assim, cara, tá rolando esse retorno da galera, porque a gente falou por muito tempo, inclusive, que, a gente perdeu nossas grandes referências foram todas pra fora, né, cara? Né? Mas agora tá rolando essa coisa da galera começar a voltar pro Brasil, né, cara? Voltar a querer morar aqui. E você é um desses caras, né? Que tá pensando, tá nesse plano de voltar aqui pro Brasil.
muitos anos que eu venho planejando isso. Não foi uma coisa do dia para noite. Eu vejo meus amigos falando, pô, tá maluco, que o Brasil tá violência, que o Brasil tem isso, que o Brasil tem aquilo. Cada um com seus desafios, né? Sim. Pô, aqui no Brasil a gente tem esse desafio de violência e tal, que a gente, de uma certa forma, a gente sabe lidar, né, com isso. Acostumado, né, mas tem lugares que têm seus desafios também, assim como a Inglaterra agora está passando por desafios econômicos e tudo muito caro e tal, e todo mundo saindo da Inglaterra. A Europa está numa crise ali que as pessoas não falam muito, mas a Europa, muitos países já estão quebrados ali. E, cara, Londres também tem a sua violência, Sim. tá entendendo? Então, assim, não tem arma igual tem aqui, mas tem facada pra caramba. Eu lembro até numa conversa com o Canha lá com o Marco, ele falando, porra, meu irmão, aqui a gente tem um problema, principalmente com os adolescentes, né? Gangue, faca. Uhum. Falei, porra, bicho. Exatamente. Então, assim, o que eu busco pro Rio e pro próximo que vem, que eu não sei se é menino ou se é menina, vai ser uma surpresa, o que eu busco é dar para eles, proporcionar para eles um CEP que irá ali determinar o DNA dele, entendeu? Então, pô, olha o que nós somos, por causa do nosso CEP. Verdade. Se a gente pega onda, a gente, treina jiu-jitsu, caramba. Sim. Eu quero que meu filho, com 3 anos de idade, já fale inglês e português. E eu me honro tanto disso, cara. Me honro tanto disso, porque naquela escolha lá atrás, que eu falei, eu vou pra Inglaterra, que eu vou fazer isso, que eu quero viver isso de uma forma plena. Eu não vou poder ter 20 anos a minha vida inteira. E, o que é um homem, de 50, 60 anos? A coisa mais maravilhosa é tu ter o teu legado, ter teus filhos, ter tua família. Sim. Eu vi isso, eu notei isso lá atrás, quando eu era, nos meus 20 anos. Então, assim, algo que eu já venho planejando há muito tempo, não é uma decisão do dia para noite. E isso foi até um dos motivos, de criar o que eu tô criando dentro do meu time e tal. Então, assim, foi uma escolha bem calculada. Boa. Não, que legal, né? Assim, que a gente de novo vai ter contato com muita gente, né, cara? Os caras que, de novo, foram referências pra gente, né? E enfim, ter essa vivência aqui, né? Esse estilo de vida, cara. Sim. Eu falo muito, eu também, assim, eu até pelo trabalho, né? A minha outra parte do trabalho, o lado mais profissional, inclusive, ele me fez conhecer muitos lugares no mundo, né, cara? E olhar e falar assim, porra, será que é legal morar aqui, abandonar tudo que eu tenho? Mas, cara, eu sei lá, me sinto muito abençoado pela vida que eu tenho, que eu construí, na verdade, né? Porque não foi nada caiu, né, do céu aqui e aconteceu. Acho que foi uma coisa que, acho que como você falou também, eu criei esse sonho e fui muito atrás dele, né? E hoje, cara, eu falo assim, cara, olha onde eu moro, olha os amigos que eu tenho em volta, né? Olha como é que é meu estilo de vida, olha como é que eu organizei, né, a minha vida. Eu falo assim, cara, é difícil, né, ter algum outro lugar no mundo, em outras condições, que me façam tão feliz, né, e com esse sentimento de sucesso atingido como o que eu tenho, né? Então, realmente... Muitas pessoas podem falar que é sorte, né? Não, a sorte... Muita gente olha, né, e fala assim, porra, o cara... Enfim, teve sorte, ou veio de família rica, tem um monte de coisa, mas, cara, eu construí, com certeza eu tive muita ajuda de amigos, de família, de tudo isso, né, cara? E, de novo, eu acho que isso é uma coisa que você constrói, né? Exato. As pessoas que têm do teu lado são pessoas que você, de alguma forma, também entregou, né? Teve muita troca. Exato. Né? Até você receber, né, cara? Assim, eu escutei de um amigo uma vez sobre você ajudar pessoas, né? Que ele estava conversando com um amigo, e esse amigo foi uma pessoa que recebeu muita ajuda na vida. E daí ele falou, ele criou assim uma teoria que era o seguinte: quando você ajuda muito uma pessoa e você não dá a oportunidade dela te pagar, o resultado disso é a pessoa romper a relação. Porque ela te deve tanto, aí o que ela acaba fazendo? Cara, quer saber? Esse cara é um vacilão, cria uma parada, cria uma forma de romper a relação e rompe. E ele nem a pessoa mesmo sabe o porquê fez aquilo. Porque agora, se você fala, olha só, eu vou te ajudar nisso daqui, mas eu preciso de ajuda nisso daqui.
Tá entendendo? Então tá uma mão lavando a outra, né? Eu vou te ajudar nisso, mas tu faz isso. Sim. E aí, pô, tu tá dando a oportunidade da pessoa de retribuir. E ambos ali, uma troca, né? A vida é uma troca, né? Agora, se a pessoa não tem isso, ela vai acabar rompendo, né, a relação de alguma forma. E eu já, pô, vivi muito isso. Muito isso. Eu já vivo muito isso no jiu-jitsu, que a gente quer sempre ajudar, quer sempre fazer. E eu vi também, no caso, assim, de muitas pessoas virem de família rica, de terem terem todo o suporte e pegar aquilo tudo ali e queimar. Sim. Tá entendendo? Então, assim, até para isso as pessoas têm que ter sabedoria, né? Exato. Como que tu vai usar aquelas ferramentas que foram proporcionadas, né? Sim. Isso é primordial. E quantas pessoas, a gente falou muito isso no podcast passado com o Kleber, não sei se você conhece, mas é um mestre de meditação, né? A gente chegou a falar nesse tópico do sucesso na vida, né? Ele não tá... A referência do sucesso não é o ganho material, né? Quantos... Inclusive você, né? Eu acho que a gente que trabalha com jiu-jitsu principalmente, cara, porra, a gente vê pessoas de tudo quanto é nível, classe social, né? E a felicidade não depende, né, do material. Então, exatamente. Essa é uma outra coisa que a gente vai vendo, vai aprendendo com a vida, né? Enfim, e vai de alguma forma ensinando também, né? Exatamente, pô. Hoje eu dei um treino, né? Fui lá no meu amigo lá no Everaldo, do EP, até te mandou um abraço. E daí, cara, eu dei um treino assim, acordei 5 da manhã, fui, malhei, que eu trabalho na academia ali que é aberta 24 horas. Aí já fiz em casa, fiz um café da manhã, e daí com meu filho, com a minha esposa, e daí peguei minha motinha, fui lá, treinei, e me preparei, fui pra prainha surfar. Eu tava assim na prainha, sentado na prancha, olhando e pensando, caramba, cara, não existe nada, pô, que felicidade, né? O que é a felicidade? É tu querer que aquele momento não acabe, né, cara? Exato. Tu fala assim, que momento gostoso, que coisa maravilhosa, cara. Tipo assim, o que aquilo ali tá custando? Tá entendendo? Tu tá treinando, tu tá na água, assim, são momentos mágicos, né, cara? Que tu, pô, para pensar, é isso que a gente leva da vida. Exatamente. Né, cara? Exatamente. Vai levar o quê? $1 milhão no caixão, 2 milhões, um carro, bem, que não seja, que não tire o mérito, né, cara? Mas que isso não seja a tua fonte de felicidade, né? Que tu olhe para isso como um desafio e que tu conquiste, que é legal conquistar as coisas, né? Mas que isso não seja teu propósito. Né, cara? Que o propósito de vida é a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o teu propósito de vida? Sim. Porque o propósito não pode ser que as pessoas confundem propósito com meta, né? Qual é o teu propósito de vida? Meu propósito de vida é comprar uma casa, meu propósito de vida é comprar um carro. Não, isso são metas, né? E assim, quando você tem um propósito é algo maior do que isso tudo, né? O meu propósito de vida hoje em dia, pô, as pessoas falam, você não vai competir mais? Cara, eu não quero mais competir. Meu propósito é muito maior do que esse. Sim. Meu propósito é ver o Stuart lá pegando a faixa roxa e feliz da vida, sabe? Isso meu propósito, pô, é ver os meus alunos, pô, chegando lá, um aluninho sem pai e querer estar na academia e olhando a gente como referência, como homem para ele, sabe? Você, pô, tem propósito de vida melhor do que esse? Tu tem uma ferramenta maravilhosa que é o jiu-jitsu na tua mão e tu tá mudando vidas. E, pô, eu falo, às vezes os pais chegam para mim e falam assim, pô, professor, meu filho não tá querendo mais treinar, o que eu faço? Eu falo, mãe, muito fácil responder essa pergunta aí, muito fácil. Amanhã ele não quer ir para a escola, o que tu vai falar para ele? Tem que ir, né, meu filho? Exatamente. É a mesma coisa no jiu-jitsu. Tem um momento na vida das crianças que ele não tem escolha, tu tem que fazer. E eu olho o jiu-jitsu como uma ferramenta muito mais importante do que a escola em si. Muito mais importante. Hoje em dia, ainda mais o que a gente está vivendo agora, inteligência artificial, caramba, pô, tu consegue... Agora é comum demais na Europa, não sei aqui, eu estou desatualizado do Brasil, homeschool. Escola em casa. Estão fazendo isso aqui agora também? Estão fazendo, voltando muita coisa presencial, né? Até de trabalho também, porque eu fico muito tempo, muitas pessoas em home office, né? As empresas, inclusive, entendendo que baixava muito o custo. Mas, enfim, hoje ainda tem uma porrada de cursos, de faculdade, enfim, que você faz online, né? Então, tu para pensar.
Hoje em dia, quantas pessoas formadas que são analfabetas em economia, que não sabe cuidar do seu próprio dinheiro, que não sabe, né? Não sabe nada. Então o cara tem um dinheiro dele ali, ganha 10, gasta 20 e não consegue evoluir na vida. E, o cara é formado, entendeu? Então, assim, o que muitas pessoas estão fazendo agora, eles estão estudando em casa. Então eles pegam, assim, as matérias. Por exemplo, na Inglaterra, se você não mandar o teu filho para a escola, o governo vem atrás de você e tu é preso. Entendeu? Tu paga multa e tal, não sei o que, eles te caçam. Mas se você fizer um homeschool, que tem as regras e tal, não sei o que, tu escolhe ali o que teu filho vai estudar, a direção que ele vai estudar. Então essa fórmula que a gente tem aí de todo mundo sentadinho em cadeira e tal, não sei o que, blá, isso não funciona mais, a gente continua fazendo isso. Entendendo? Assim, então, o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, tanta informação, a gente pode estar usando isso um pouco ao nosso favor. Eu tô planejando com a minha esposa em querer fazer homeschool com meus filhos. Vai ser um desafio tal, porque a gente, tu ficar ali ensinando é desafiador. Então tem que contratar, né, pessoas para ensinar, aí faz as coisas online também e tal, e você escolhe aquilo ali. Isso daí, tu muda o tipo de ser humano que vai pro futuro, né? E vai ser realmente um ser humano diferente, né? Com outros desafios, mas certamente, cara, num mundo muito diferente. Imagina, no nossa geração aí, sei lá, até 17, 16 talvez, não tinha celular, assim, não tinha poucas pessoas com celular, e o celular também não era o que é hoje, né, cara? Uma ferramenta que tem tudo. Exato. Né? Que você faz tudo, você trabalha o dia inteiro com o celular. Então, você imagina você já nascer nisso. Exato, e daqui pra frente vai ser tudo mais rápido, muito mais acelerado. Cada ano uma coisa nova, uma tecnologia nova, né? Então, assim, quanto essa geração aí do seu filho, por exemplo, meu irmão, é um outro ser humano. É um outro ser humano. O desafio talvez maior aí, né? E eu acho que aí o jiu-jitsu, aí a gente está falando da importância do jiu-jitsu, né? E eu ligo muito essa coisa da inteligência emocional, né? Que o jiu-jitsu proporciona. E um pertencimento, né? Porque eu acho que o ser humano, ele é muito tribal, ele precisa de gente, né? Muito. E quando quando a gente vai para o modelo antigo de escola, por exemplo, você tem o convívio, né? Esse é o maior desafio. Aqui foi um cara que eu conheci na época de escola, né? A gente é amigo de escola, enfim, então, a gente vivenciou, vai ficar para nossa memória muita coisa que a gente fez juntos, né, cara? Então, não pode tirar isso, né? Como é que a gente não perde isso? Exatamente. Né? E talvez aí é onde entra essas outras atividades, né, cara? Que enfim, reforçam esse lado. E também até grupos, né, cara? Por exemplo, agora tem pessoas que criam um homeschool, o cara tem uma garagem e cria assim, tipo... old school. O cara tem a garagem dele, aí tem ele, o sobrinho, os primos, tal, tem os professores lá que vão estudar a matéria X, Y e Z. Entendi. Tá entendendo? Do que o cara ficar aprendendo coisa ali que não vai usar, nunca na vida, pra nada. Lógico que eu entendo que tem matérias que são importantes e tal, mas assim... eu estava vindo no carro conversando com minha esposa e estávamos falando sobre o cara que criou o AI, né, a inteligência artificial. E o pessoal entrevistando ele, perguntaram quais seriam as profissões mais importantes para, né, pro futuro próximo aí. Falaram que era, encanador, eletricista, isso tudo, porque os robôs vão tomar conta de tudo, né? E o jiu-jitsu, cara, vai ser... Não tem como botar um robô para dar aula de jiu-jitsu com o contato humano ali. Sim, e tal. Exato. Isso daí, é o que eu falo diariamente para os pais. O jiu-jitsu é uma ferramenta primordial para o seu filho, assim como nadar, né? Nadar, jiu-jitsu é uma ferramenta primordial para ele. Isso aí vai manter ele como a autoestima dele, né? O caráter. Exato. A resiliência, Exato. Tudo fatores que ele vai trabalhar, tudo são layers, né, camadas ali que ele vai estar trabalhando muito mais do que no colégio. Então, mãe e pai, quando ele perguntar para você, eu não quero ir pro jiu-jitsu, filho, amanhã é jiu-jitsu,
entendeu? Você não vai pro colégio, então você não escova o dente, a mesma coisa, jiu-jitsu. O meu filho, ele pode escolher, ele não precisa treinar, mas aí ele não come também, entendeu? Lagartão, meu irmão, muito obrigado, uma honra. 199 episódios. Porra, eu peço a galera pra curtir, compartilhar. É muito importante, né, cara? A gente, um trabalho aí de 5 anos junto com esse cara aqui, na raça. A gente montou esse negócio ele vai pro mundo, né? E como você falou, acho que ele impacta a vida de muitas pessoas, né? A gente já teve aqui relatos, assim, impressionantes, cara. Você falou essa coisa da depressão, né? Da própria cara querer se matar. A gente já recebeu muita mensagem de pessoas que escutaram aí algum tipo de mensagem, como a sua. E deu aquele respiro, porra, né? Cara, pessoas que estão passando por experiências de doenças, né, cara, escutam um negócio teu e serve como uma inspiração, né, pro cara seguir. Enfim, tem muita coisa. Pô, outro dia o cara me parou no trânsito, eu tava atravessando, assim, o cara deu passagem, que já não é uma coisa muito comum aqui na nossa cultura, né? É. Aí eu passei, ele parou o carro assim, na calçada e falou, porra, Andrezão, curto muito seu negócio, cara, porra, e me identifiquei muito, porque o Malibu falou do tiro que tomou no peito, meu pai também tomou um tiro, enfim, tudo aquele processo. Então, cara, a gente acaba abrindo aqui numa conversa muito íntima, né, cara, as coisas que realmente fizeram parte da nossa vida, de uma maneira muito verdadeira. Eu acho que isso impacta as vidas das pessoas, Muito, né, cara? muito. Já vi vários episódios seus lá e conecta, e às vezes precisa de tão pouco, cara. Sim. É isso que eu falo com a minha esposa, fala, a cultura de vocês é algo surreal. Pô, o cara não precisa de terapia, tu vai ali na prainha, tu dá meia dúzia de risada, tu vê que os teus desafios tão parecidos com o do teu amigo, Sim. sabe? E tu fala assim, caramba, daqui a pouco tu tá dando risada do teu problema. Exato. E às vezes tu achava que o teu problema era, pô, às vezes uma ligação para um amigo resolve. Exatamente. Tá entendendo? Mas cadê esse amigo? Sim. Tá entendendo? E as pessoas ficam presas às vezes achando que tem um monte de amigo, né? Ainda mais no mundo que a gente tá vivendo hoje em dia. Mas onde está esse amigo? Pô, se tu não tá fazendo jiu-jitsu, vai fazer que tu vai achar um monte de amigo. Tá entendendo? E ali, pô, tu troca uma ideia, cara, quando tu vê, pum, passou, cara, aí é mais um dia e vamos, e pô, não existe essa de problema, existem desafios. Quando tu começa a olhar a coisa por esse lado, assim, a vida fica mais leve, né? Com certeza. Obrigado, irmãozão. Obrigadão, Andrezão. Tamo junto. Com tudo. Pois.